Bom, o próximo filtro a ser tratado será o filtro String Tracer, né? No caso, nós visualizaremos aí as linhas de corrente do nosso escoamento. Então, esse é o objetivo geral, né? Gerar linhas de corrente de campos vetoriais. Essas linhas de corrente indicam a direção nas quais as partículas no conjunto de dados estão se movendo, né? Num determinado instante de tempo. Os parâmetros iniciais, os parâmetros básicos são, no caso, a resolução utilizada para gerar essas linhas de corrente, o vetor e orientação e as variáveis para as cores, né, o coloring do nosso filtro. Da mesma forma que os demais filtros, né, existem duas maneiras de configurar, mas se você quiser utilizar aqui o botão mais rápido, basta clicar no botão logo à direita do filtro Glyph, esse String Tracer. O caso base será o mesmo do filtro Glyph, né, uma convecção natural em cavidade concêntrica. As configurações básicas aqui desse filtro, né, existem inicialmente esse vetor que você utilizará, no caso o vetor velocidade, né, para obter a orientação das linhas de corrente. Esses parâmetros de integração, integration parameters, é onde você vai selecionar o método numérico utilizado para fazer esse cálculo. Enfim, alguns parâmetros aqui já vêm como padrão, né, então talvez não seja necessário mexer, mas caso precise, são ajustes finos para você conseguir visualizar melhor seus dados. No caso, o String Tracer, quando ele for selecionado, ele vai dar um resultado inicial próximo a esse, né? No nosso caso, ele vai aparecer várias linhas de corrente aqui, numa resolução muito alta. Essa seta vermelha na imagem está apontando para o que vai ser utilizado para traçar as linhas de corrente, né? No caso, essa linha. Essa linha você pode movimentar ela pelo domínio, escolher um local específico onde você queira traçar essas linhas de corrente. No caso, ela vai traçar em todos os locais onde as linhas de corrente cortam por ela, né? Mas existe uma outra forma de fazer isso. Existe a esfera chamada de point cloud, né? Onde você pode ser mais específico, né? Uma forma mais fácil de você localizar essa esfera no seu domínio para plotar as linhas de corrente. Nós vamos ver isso logo em seguida ao abrir o ParaView. Esse será o resultado, né, que nós obteremos aqui, as linhas de corrente do campo de velocidade. Movimentando um pouco aqui a resolução, né, aumentando ou diminuindo, a gente consegue aumentar a densidade de linhas de corrente. Então, eu vou abrir aqui o ParaView para que a gente consiga fazer essa visualização. Eu já estou com o meu caso aqui aberto. Eu vou clicar aqui no botão de String Tracer. Ele já vai me dar aqui essa setinha já, né, selecionada aqui em cima do meu domínio. O meu vetor U. Eu não vou mexer em nada, só vou dar um Apply. Como vocês podem ver, deu um resultado praticamente igual ao da apresentação. Nós temos aqui as linhas de corrente, né, coloridas com campo de pressão e muito densas, né. A gente pode diminuir um pouco essa resolução, colocar 150, por exemplo. Ele já diminuiu a densidade de corrente. E aqui também em Coloring eu posso selecionar a minha velocidade, no caso aqui na direção de X, por exemplo. E aí sim nós temos as linhas de corrente coloridas pelo campo de velocidade. Usando aqui o Seed Type, né, nesse caso é uma linha, mas eu posso utilizar o Point Cloud, ele vai me dar essa esfera, né, essa esfera aqui que eu posso posicionar onde eu quiser no meu domínio. Posso também alterar o raio dela, botar aqui um 0.02, ela já aumenta de tamanho. E aí com isso eu posso selecionar o local onde eu quero selecionar. Aqui ele já está pegando menos esferas, né, a esfera está pegando menos linhas de corrente. Se eu diminuir um pouquinho mais o raio e aplicar, ela já me dá um local mais concentrado, certo? Então, habilitando aqui o meu domínio, posso diminuir aqui e também fazer aqui, diminuir a opacidade do meu domínio para fazer essa visualização. Tem aqui em Styling, eu posso diminuir a opacidade do domínio. Assim ele fica um pouco mais translúcido, né? E aí eu consigo visualizar as linhas de corrente dentro do meu domínio com a minha esfera. Mostrando um pouco mais para fora, ou para cá e para dentro.